Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Como eu falei ontem, né, mais uma vez para falar ainda uma parte sobre a coletiva do Pedro Caixinha, uma parte que me chamou a atenção, além da que foi postada aqui ontem, claro. Essa é a questão dos reforços, né? Eu até pensei em fazer uma pequena tier list, mas falei, sei lá, acho que não. Vamos pegar o trecho do Caixinha falando sobre quais jogadores ele acredita, quais não, né? Quais posições, quais jogadores não, quais posições ele acredita que precisa. E até dentro desse trecho é importante falar que ele não cita aquela outra parte. Bom, agora estou confuso, acho que não, acho que não é nesse trecho que ele cita, não. Sobre o atacante, né? Que ele fala, ter um atacante de lado, aliás, um atacante que joga ali por dentro também pode fazer aberto. Que todo mundo, claro, sugeriu que ele estava falando do David Washington, até depois o Lucas Mussetti soltou uma matéria lá no UOL dizendo que era assim a que o Caixinha se referia, né? Porque a diretoria disse para ele que o empréstimo era bem provável. Mas o Caixinha disse sobre as posições que ele gostaria. Vamos escutar ele aí e depois a gente vem para comentar. Olha, essa claramente extremos, essa é uma delas. Não, há jogadores que têm que ter um sacrifício mesmo não estando em condições físicas e têm que muitas vezes ficar até ao final do jogo. Deixamos de ter profundidade, deixamos de ter criatividade, deixamos de ter capacidade de ofender o adversário por fora. No meio campo temos 3 jogadores praticamente só neste momento, que têm sido aqueles que têm jogado mais, é outra das situações. E depois façamos uma avaliação em termos daquilo que é, por exemplo, a posição 9, onde mais uma vez começámos com o Luca, um jogador de 17 anos, que penso que sentiu muito emocionalmente hoje o jogo. Ele é muito mais do que aquilo. O Wendel também estávamos à espera de muito mais, parecido àquilo que foi o primeiro jogo, mas não conseguiu dar essa garantia e esse jogo. E então já temos praticamente as posições muito claras, extremos, um reforço muito forte daquilo que é a zona do meio campo e também lá na parte do ataque, na parte mais central, em termos daquilo que é o centroavante. Então, eu acho que é muito importante frisar que algumas posições, eu até anotei aqui, meio campistas, né? Atacante, extremos. Ele disse extremos, não especificou o lado, mas eu vou tentar entender que é para o lado direito, porque para o lado esquerdo você tem o Guilherme e o Soteldo, querendo ou não também o Soteldo pode fazer, tem feito o meio, né? Esse meio armador, mas ele pode fazer o lado esquerdo também, claro. Para o lado direito, hoje você tem o Braga, você tem improvisação do Rainer, o Miguel, que talvez ganhe chance amanhã, né? A gente não sabe, ainda não vimos, pelo menos até a hora que eu estou gravando aqui, são 2 horas da tarde, não vi nenhuma apuração de escalação nem nada, né? Para o jogo contra o Velo Clube amanhã. E eu até vimos há pouco tempo também, né? Acho que foi o Júlio no Peixe que chegou a postar que o Santos queria um zagueiro também, além de... E a apuração ia em conjunto com essas informações que o Caixinha falou, né? Essa frase que o Caixinha falou, que eram 2 meio-campistas, um atacante, um jogador de lado e um zagueiro, eram 5 peças. O Caixinha não cita zagueiro, mas vamos comentar também sobre isso. Já que eu comecei falando da ponta direita, eu acho inclusive que essa é a mais urgente, tá? Acho que essa é a mais urgente porque, a não ser que o Miguel vá ter mais chances, vá começar a jogar com muito mais frequência e corresponder também, é claro, acho que não tem outra opção, né? Repito, eu não consigo considerar o Braga uma opção, ainda mais uma opção confiável. O Rainer, muito menos, né? E aí você precisaria urgente de outra peça e de preferência uma peça que chegasse para realmente assumir a posição de forma indiscutível, né? Ou pelo menos, porque aí pelo menos você teria um cara indiscutível, ou você teria um menino da base como reserva, apesar de ser até perigoso, né? O melhor era ter 2 caras de mais confiança e aí você até já tirar o Braga da rotação ali, né? Pelo menos na minha opinião, é claro. Até muita gente falou, né? O Matheus Xavier foi inscrito na lista B, mas o Matheus Xavier na base jogava mais pelo lado esquerdo. Ele até chegou a jogar na direita em alguns momentos. Nessa copinha mesmo teve um jogo que ele começa na direita para o Perlaza e para a esquerda, né? Mas depois já invertem. Mas ele é mais jogador do lado esquerdo e também não acho que vão utilizar agora de cara assim, né, o Matheus Xavier.
E tem o Bom Tempo também, que na base jogou aberto muitas vezes, mas eu não sei de verdade se o Caixinha enxerga ele como esse jogador aberto. Ele também é um jogador que faz praticamente todas no meio de campo, né? Pode ser camisa 8, camisa 10, já jogou até como 5 em alguns momentos, apesar de ter sido em jogos mais fáceis, né, em teoria, contra adversários mais frágeis, mas enfim, também não acho que o Caixinha pense nele como esse ponta direita. Em lista de urgência, eu iria também com outro. O Caixinha fala meio campistas, né? E indo de acordo com o De Olho no Peixe, esse tweet que eu citei há um tempo atrás, né? Que foram 2 meio campistas. Eu acho que pelo menos um seria uma situação interessante, porque hoje o Santos usa Rincon, Schmidt e Pituca. Aí você tem o Ian, que nem, no último jogo nem no banco acabou indo, ainda não entrou também, né, até o momento. Você tem o Patrick, que aí a gente pode até debater aqui. O Caixinha falou que enxergava lá o Patrick jogando pelo meio, mas até agora ele não entrou, né? Então a gente pode contar que será que ele está fora dessa lista de utilizáveis, digamos assim? Eu acho que é um indício, né? O Tassiano também jogou pelo meio, mas agora até machucou, né? Deve voltar logo, mas eu não sei se necessariamente esperam ele como esse cara sempre, né? Pode ser que sim, como ele atuou contra a Ponte, mas contra o Palmeiras, por exemplo, ele já era o jogador aberto pela direita. Acho que o dele é mais a versatilidade mesmo. Na tabela de urgência, ainda diria também o zagueiro, apesar de, como eu falei, o Caixinha não cita nessa entrevista um zagueiro, né, na coletiva. Mas eu acho que precisa de um zagueiro sim. O Basso, já falei que várias vezes eu não confio. O Zé Ivaldo até fez um último jogo mais interessante, mas ainda tem seus momentos, né? E até no vídeo de contratação dele aqui, até falei, né? Eu acho que ele pode ajudar sim, o jogador tem ali características interessantes, mas ele não é uma unanimidade. E até agora tem demonstrado isso, né? Não é um zagueiro que chegou, assumiu a vaga e é o titular. Então, acho que... E o Gil, claro, aparentemente o Caixinha não vai mais usar mesmo, não vai mais usar não, né? Não vai nem utilizar, então acho que não utilizaria ele, né? Não contaria com ele, né, no momento. E por último, o centroavante. E aí até pode ser um time ruim, né? Depois daquela partida que o Wendel fez na quarta-feira, você fala, pô, não precisa de centroavante. Mas é claro, eu tô pensando já com o Tiquinho aí, que não tá ainda tão perto, né, de estar à disposição. Mas pensando no Tiquinho, pensando no Luca, e se você tem realmente a chegada do David, pô, eu já acho que ficaria até demais trazer outro centroavante. Porque você teria um cara, um consagrado, né, um mais experiente. Você teria um jovem aí voltando com um pouco mais de experiência da Europa, e você tem um jovem que acabou de subir, que também já demonstrou muito talento. Então acho que seria o tranquilo já, uma posição ali mais tranquila, contando sempre com o Tiquinho. E aí eu já até também vou na linha do Patrick. Será que o Wendel vai ser utilizado? Claro, ainda enquanto não tiver o Tiquinho à disposição, não tiver peças, acho que vai. Mas eu já não contaria mais com ele, por exemplo. Até porque tem aquela meta, né? Vale lembrar que tem a meta de assumir uma quantidade de jogos lá, né? Se ele atuar em uma quantidade de jogos, o Santos precisa comprar junto ao Porto. Então tem que tomar cuidado disso aí também para não precisar gastar um dinheiro que não valeria a pena, né? Seria 3 milhões de euros, né? Algo assim. Então é isso, lista de urgências, posições que o Santos precisa de reforços. Eu concordo muito com o Caixinha em todas. Acho que ele não citou, mas eu vou citar aqui só. Goleiros eu acho que não precisa. Laterais, o Léo Godoy ainda precisa melhorar para convencer, né? Mas tudo bem, vamos tirar desse momento laterais direitos e esquerdos da cota do precisa contratar. Meio campista a gente já falou. Ponta direita, para mim, o mais urgente. Se pensar que precisaria de um camisa 10, eu conto que seja o Neymar hoje, né? Não sei se vai efetivamente, apesar do Caixinha não atuar, né? Com camisa 10 mesmo, 10 centralizado ali, enfim, vocês sabem. Mas aí você tem o Neymar, tem que ver como é que encaixa ele ali. Ponta esquerda, eu acho que dá para você sobreviver com o Soteldo e Guilherme. Aí a gente até aproveita esse gancho do Neymar. Se o Neymar entrar no time, eu acho que o Soteldo vai para a esquerda. E aí eu acho que o Guilherme perde a vaga, ou de repente até o Guilherme fica, que tá fazendo um comerciante muito bom e o Soteldo vai pro banco. Não sei. Aqui já passamos para a parte de muita especulação. Mas fechou? É isso. Qual dessas você consideraria mais urgente? Não falando em nomes, claro, mas falando em posições mesmo, para o elenco atual do Santos. Amanhã a gente volta
Não sei se com pré-jogo, acho que amanhã não vai ter pré-jogo não. Vamos ver se tem alguma coisa antes da partida durante o dia. Valeu! Amigos, um adendo aqui a este vídeo. Eu tinha encerrado já, mas eu tava preparando para postar. Eu falei até errado, eu falei que eu gravei as duas. Na verdade eu gravei 1 hora, agora são 1h20. E eu vi o tweet do amigo Lucas Bussetti dizendo que Rainer e Lucas Braga não foram relacionados, né? Isso nem muda muito o vídeo, tá? Porque eu continuo achando que agora, principalmente, se o próprio Caixinha viu que não tem condição, né, de nenhum dos dois ali, então, óbvio que precisa ainda mais de um jogador ou 2 jogadores do lado direito. De repente, eu não sei o que ele vai considerar, até não tem a lista dos inscritos até o momento que eu tô gravando, eu não vou esperar, eu vou soltar, vou gravar e já postar antes o vídeo para entrar depois das 4, provavelmente. Mas vimos que o Caixinha também percebeu que não dá e não serve. Então você precisa de mais de um jogador na ponta direita, o que torna ainda mais urgente. Nem mudou o contexto do vídeo, né? Inclusive deu mais razão para ele mesmo, que fala na coletiva, e como eu falei aqui, eu também considerava a ponta direita mais urgente. Não sabemos ainda quem são os relacionados, como eu falei, mas eu imagino que o Miguel vai ser o titular e que você vai ter alguém como essa opção ali. Um dos meninos pode ser o Matheus, o Matheus Severo, ou o Gabriel Bom Tempo, o Tassiano, né, por causa da lesão, ele até poderia ser uma opção, mas por causa da lesão não deve ir para o jogo. Então, enfim, aqui só estamos corroborando mesmo o próprio ponto do Caixinha e adicionando isso. Agora sim, encerrou. Valeu!